Cadeirada funciona em política? Olha, não deveria funcionar, mas funcionou. Olha lá. Toda vez que eu vejo essa cena, me lembro do jornalista Leão Serva, que mediava esse debate, gritando, não Datena! Aliás, pro Datena não funcionou, né? Porque pro Datena, enfim, o desempenho eleitoral dele foi pífio. Foi. E ele, depois de 2003, 13, 23, mais de 20 anos, deixou a Band, né? Deixou a Band. Não renovou o contrato com a emissora. Né? Enfim, acho que deveria existir ali algum desgaste natural depois de 20 anos de relacionamento, mas é evidente que a campanha eleitoral e esse episódio especificamente da cadeirada deixaram para o Datena um legado muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Acho que ele sucumbiu ali não há desculpa, né, para uma agressão desse nível, não há nenhuma desculpa, mas ele sucumbiu ali a uma provocação. E o Pablo Marçal é muito bom nisso, né? Em provocar, em desestabilizar alguém. Ele sabe fazer isso, enfim. Repito, não, de maneira alguma isso é justificativa para alguém dar uma cadeirada nas costas de outra pessoa, né? Não aconteceu nada de muito grave, mas se isso pega na testa do cara, na cabeça do cara, desmonta o sujeito, né? Mas, enfim, aconteceram coisas piores, né? Cadeirada, soco no nosso debate, enfim. No nosso debate, inclusive, eu vou contar aqui algo que eu já contei para muitas pessoas. Quando os candidatos entraram no ambiente do debate, eu fui cumprimentá-los, um a um, como sempre faço em qualquer debate, claro. Nos muitos que eu já mediei, né? Candidato, como vai? Tudo bem? Um bom debate para o senhor, tá, ok, obrigado. E ele estava sentado assim numa poltrona, uma cadeira, uma poltrona, com a cabeça encostada na parede e as pernas esticadas. Aí eu cheguei e falei, boa noite, candidato. Ele olhou para cima assim, boa noite. Você que é o Carlos Tramontina? Aí eu falei, sim, muito prazer. Ele falou, o debate do SBT foi muito bom com o César Filho. Eu falei, mas aqui também vai ser muito bom. O senhor pode ficar sossegado. Né? E falei, bom debate para o senhor. Ele fez assim, obrigado. Ou seja, isso que você falou de desqualificar, né? Ele é muito bom em desqualificar. Eu nunca vi esta pessoa que merece o meu respeito como candidato que é, ou que era, né? Mas ele, na hora, ele já jogou o jogo ali na chegada no ambiente, né? Me desqualificando. Olha, fica na tua, porque eu sou... Comigo não vai ser fácil. Comigo não vai ser fácil, não. Né? É o jeito dele. Foi o que eu estava lembrando aqui agora, essa história do empregado e patrão. Foi na entrevista aqui ao Flow News, ele disse... Como é que foi? Eu falei para ele de algum... Falei, não, se o senhor for eleito prefeito, uma pergunta corriqueira qualquer, o senhor vai enfrentar esse problema, aquele problema, Câmara de Vereadores, falta de vaga em creche, etc e tal. Aí ele falou para mim, você é empresário? Eu já percebi que ele, enfim, não é o tipo de pergunta que se faz. Uma jogada aí. Aí eu fiz questão de usar a palavra empregado. Eu falei, não, eu sou empregado, não sou empresário. Aí ele falou que tinha percebido. Porque nada do que eu tinha dito para ele era um problema. Mas eu achava que era um problema porque eu estava raciocinando como empregado. E ele raciocinava como empreendedor. Portanto, o que é um problema para mim, empregado, para o empreendedor, é uma oportunidade. Certo? Assim, eu achei tão bizarro que me deu vontade de rir na hora, né? Porque, de fato, Mas essa coisa, esse é um jogo que ele faz e faz bem, né? De desqualificar. Aí ele começa a entrar na campanha eleitoral, por exemplo, ele entrou em questões particulares. Esse episódio do Datena, ele começou a chamar o Datena de Jack, se referia a um caso, uma denúncia de assédio sexual contra o Datena na Band, contra uma repórter. Teve aquele clássico caso do relatório falso contra o Boulos, 48 horas antes da eleição. Quando ele disse que a Tabata Amaral tinha sido a responsável pelo suicídio do pai, isso é de uma... Primeiro que é uma mentira inominável. Segundo que é de uma crueldade pessoal. Né? Mas ele não tem limites, né? Ele não tem limite. Para ele não há limite. Né? Eu entendo que em certos casos, eu até fiz esse comentário dia desses, quando surgiu o relatório da Polícia Federal dizendo que o presidente Bolsonaro sabia do plano para matar o Alckmin, o Lula,
e o Alexandre de Moraes, e que tinha intenção de dar um golpe de Estado, né? Eu acho que eu já parto da derrota, já admitindo a minha derrota, e também não quero aqui parecer o bonzinho da história, o ingênuo, mas eu acho que tem certos limites para tudo na vida. Em política, vale quase tudo. Quase tudo. Políticos mentem. E algumas mentiras, elas acontecem mesmo. Não adianta também a gente achar que vive num mundo perfeito. E não é só aqui, em todo lugar do mundo. Mas eu acho que tem certas coisas que deveriam servir como um limite muito definitivo do que pode e do que não pode. Por exemplo, eu não consigo conceber que alguém que planeje um golpe de Estado seja acolhido pela política. E aqui eu não estou dizendo se o sujeito é de direita, de esquerda, pouco me importa. Mas se o sujeito planeja um golpe de Estado, ele quer destruir a política. Então ele está fora do jogo. Ele não pode participar do jogo. Não é porque ele é bom de voto que ele pode participar do jogo. Porque esse sujeito, se ele for incluído no jogo novamente, ele vai tentar por dentro implodir aquilo que lhe acolheu. Então eu não consigo conceber que políticos, e muitos de direita, de centro, que tiveram pais, tios, caçados pela ditadura militar, alguns nasceram no exterior, exilados pela ditadura, os pais e mães exilados pela ditadura, outros são filiados a partidos políticos que foram perseguidos pela ditadura, o MDB, por exemplo, que eles acolham esse tipo de gente, porque isso está fora do jogo, né? Você pode achar que a Petrobras é melhor privatizada ou pública. Você pode achar qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa. Você só não pode achar que ditadura é do jogo. Não é do jogo. Me espanta que esse tipo de gente seja acolhida. Assim como me espanta que o Pablo Marçal fez durante a campanha eleitoral seja acolhido por um partido grande como União Brasil, por exemplo. União Brasil é que eles variam muito, né? Com deputado que sai, deputado que entra, mas está entre o PL, o PT e o União Brasil são os 3 maiores partidos do país, do ponto de vista da utilização do fundo eleitoral, né? Não dos prefeitos eleitos agora, mas tamanho de bancada e, consequentemente, fundo partidário e fundo eleitoral. Como é que um partido desse tamanho, com governadores de estado, senadores, ministros, pode acolher alguém que intencionalmente acusa um adversário e produz um laudo falso, dizendo que ele é viciado em cocaína? Eu acho que tem certas coisas que extrapolam até a tolerância mais larga que a gente tem com a política, sabe? Né? Prometeu fura-fila, esse aí, né? É o rouba mais faz, esse aí... Não sei o que. Tem uma certa tolerância que eu nem sei se deveria existir, mas tem. Agora, certos casos deveriam ser expurgados da vida pública. Mas não são, né? Eles vão parece que esse sujeito tem voto, vale qualquer coisa. Se a gente entrar nessa, é um perigo, né? Porque, enfim, voto é bom, também, mas não é tudo, né? Eu acho também que os debates debates por meio das suas regras têm que ser aperfeiçoados, modernizados e têm que ganhar instrumentos muito claros para não permitir que as coisas se degringolem desta maneira. Quando o Pablo Marçal foi eliminado do debate do Flow News, por mim, né, eu simplesmente apliquei a regra. E posso dizer para você que 2 debates que ocorreram depois do debate do Flow, candidatos violaram a regra e não foram advertidos. E se beneficiaram da violação da regra. Ou seja, a regra não foi aplicada, né, pura e simplesmente. Digo para você que, e para os nossos internautas, para o pessoal que está no mundo digital nos acompanhando, que eu nunca fui tão elogiado e valorizado por meio das manifestações oficiais das diferentes mídias e plataformas em função da minha atitude de fazer valer a regra. Sim. E acho, sem tentar fazer uma autovalorização, mas acho que talvez pela primeira vez ele tomou um tranco na hora que eu o parei e falei: o senhor não pode fazer isso. Não, mas você não vai me impedir. Corta o microfone, o senhor não pode, por causa da regra que o senhor assinou. O senhor assinou a regra, está aqui. E pela primeira vez eu acho que ele, por um instante, ainda que seja uma fera nessa questão de dominar a conversa e o uso das redes sociais, por um instante ele acusou o golpe. Ele acusou o golpe, né? Então talvez
nós precisamos, para os próximos encontros, né, imprensa em geral, aperfeiçoar esses mecanismos, esses métodos para poder impedir que realmente coisas de baixíssimo nível ocorram, ainda que cada um seja adulto e cada um é responsável pelos seus atos. Claro. Né? É que eu acho que ninguém estava pronto para um Pablo Marçal, né? Porque nunca houve um jogo tão como dizia Lula, nunca antes na história desse país. Não tem precedente. Não tem. Não tem precedente. Assim, ele ia para zoar o barraco, como costumam dizer, né? Aquela expressão. Ele ia para detonar, entendeu? E se precisasse agredir ou ser agredido, sair simulando atendimento em ambulância, ele topa qualquer coisa, né? E, assim, foi a primeira vez. Espero que tenha sido a única, embora não acredite que tenha alguém com essa disposição. Saiu para matar ou morrer mesmo. Né? E depois, candidamente, diz, né, após o encerramento do pleito, que não, aí vem as pessoas que eu conheço, não, ele é gente boa, ele é gente boa. Eu não conheço pessoalmente, não sei se ele é gente boa, eu conheço como político. E a imagem não é exatamente essa. É isso que importa, né? Como figura pública, ele é o que ele mostrou. A vida aí, né? pessoal dele, o que ele faz, como é que ele faz, como ele trata as pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. Problema dele, exatamente. Dele, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.